Deputado Heitor, Vossa Excelência disporá de até 15 minutos. Senhor presidente, deputado Tomás Holanda, senhores deputados e deputadas, imprensa, telespectadores, eu já havia me programado para esse tema da Copa do Mundo também. Coincidentemente, a deputada Raquel Marques comenta sobre esse mesmo assunto. Obviamente que nós temos alguns pontos divergentes. Eu não sei, e eu falei isso há pouco tempo, que quem tinha sido mais irresponsável pela vinda da Copa para o Brasil. Se a FIFA, se o Brasil, ou se ambos. Porque o Brasil ainda não resolveu os seus problemas essenciais, estruturais, sociais, para ter o privilégio de sediar uma Copa do Mundo. Todos os países, e é bom que se diga isso, deputado Roberto Mesquita, todo país tem o desejo de sediar a Copa do Mundo. É natural. Quem é que não quer sediar a Copa do Mundo? É natural que todos os países do mundo queiram. Por quê? Porque são 30 dias de todo o planeta centrarem os olhos no evento. E, obviamente, aqueles países, eles ficam no imaginário popular dos demais países, as cidades-sede ficam conhecidas no mundo inteiro. Quem é que não conhece Barcelona, Madrid, Sevilha, Toledo, né? Stuttgart, da Alemanha? As cidades desses países que já sediaram Copas, hein? Quem é que não conhece, né, deputado Roberto Mesquita? Porque aquilo é dia e noite, tem os jogos. Hoje a FIFA ampliou o número de participantes, que eram 24, depois passou para 32, hoje são 32, hoje são 64, eu não me lembro bem quantos países, acho que são 32 países. 32, né? De 24 para 32, no sentido de integrar mais o planeta neste extraordinário evento. E eu sou um dos vibradores na época da Copa. Eu me transformo na época da Copa do Mundo em torcer pelo Brasil, pelo selecionado brasileiro. Então o Brasil, como os demais países, se interessaram em sediar a Copa, porque é um evento que dá evidência ao país, aos olhos de todos os outros países do mundo. Mas o Brasil tem, desde 2007, a responsabilidade de sediar a Copa do Mundo. Viramos motivo de gozação. Um francês aí, por nome Jacome, eu não sei bem, Gerard Walker, mandou até chutar o traseiro de autoridades brasileiras, porque não estavam cumprindo o calendário que a FIFA estabelece. Nós perdemos até um pouco a nossa autonomia, porque se vota matérias de acordo com o desejo da FIFA. Ou seja, é uma instituição internacional que coloca o seu pé naquele território e exige mudança de lei. Porque o evento é internacional e todos querem. E, obviamente, no momento em que todos querem, se submetem aos caprichos da FIFA. Que, a bem da verdade, são caprichos respeitosos para os que vão assistir à Copa, tanto em televisão, como os que vão frequentar os estádios. Tanto é verdade que quando a FIFA, deputado Roberto Mesquita, aqui chegou, e nós achávamos que nós tínhamos bons estádios, né? Eu achava que quando eu ia ao Castelão, eu estava no melhor estádio do mundo. Os que iam visitar o Maracanã para assistir um jogo também. Quando a FIFA chegou nos nossos estádios, primeira ordem: destruam essas porcarias, porque nós queremos o estilo FIFA. Nós queremos estádio padrão FIFA. E aí, primeiro grande erro do Brasil. Primeiro grande erro. A FIFA queria só 6 sedes. No máximo 8.
O Brasil, por politicagem barata, cretina, resolveu ampliar para 12 sedes, deputado Roberto Mesquita. Em vez de 8 estádios no máximo, o Brasil, por uma politicagem, por políticos que queriam certamente empreender e gastar em estádios, apenas em estádios, e não mais em outras coisas, porque não fez nenhuma obra estruturante para o bem-estar coletivo, o Brasil resolveu, com as dificuldades econômicas que tem, com as dificuldades financeiras, com a dificuldade de dinheiro, o Brasil, em vez de 6 sedes ou 8 no máximo, resolveu colocar 12 sedes para a Copa do Mundo. Onde é que nós temos, por exemplo, Amazonas? Onde é que a Amazonas tem condição de ter um estádio a partir da Copa para manter esse estádio? Então nós, Paraná, né? Tem estádios que na ficção, na imaginação, aquele é estádio só para a Copa e que depois, se não arrumarem outra coisa, vão ter que amargar o que a África do Sul há pouco tempo aprovou para demolir estádios. A África do Sul, eu estou aqui com a matéria do jornal, deputado Roberto Mesquita, está aqui. Um ano depois da Copa, estados da África do Sul amargam prejuízos. E a Câmara de Vereadores de lá, de uma das cidades, votou pela implosão do estádio. Bom, mas a Copa foi autorizada, o Brasil vai sediar a Copa do Mundo, O Ceará, pela importância no contexto nacional, se habilitou e tinha todas as condições de se habilitar para a Copa. E ao final de tudo isso, aí vem meu grande questionamento. Na prática, deputado Heitor Ferreira, na prática, Raquel, se for possível, uma parte. Na prática, quais os efeitos práticos da Copa do Mundo para os cearenses? Trouxe aqui uma matéria do jornal O Povo, que também está no diário, está no Estado. Nós tínhamos programados para a Copa do Mundo uma série de obras estruturantes que, bem diferente dos países europeus, que preparam suas cidades para a sua população, porque, deputado Júlio César, se hoje o Brasil não tivesse condição de sediar a Copa, bastava um telefonema da FIFA para a Angela Merkel da Alemanha, para o Cameron da Inglaterra, para Portugal, que vai sediar agora a Copa, dia 24 de maio, a Liga dos Campeões. Deputado, me permite uma parte, bastava, deputado Agostinho, um telefonema da FIFA e dizer, olha, o Brasil não está em condições de sediar a Copa. Posso levar a Copa para a Alemanha? Posso levar a Copa para a Inglaterra? Posso levar a Copa para a Espanha? Sabe qual seria a resposta? Pode. Porque esses países, essas cidades, estão preparadas para o bem-estar de quem mora nelas. Eles não estão preocupados em agradar os estrangeiros que vão visitá-los, não. Eles agradam aos seus cidadãos com obras respeitosas, com infraestrutura, com segurança, com toda uma condição do cidadão que mora na cidade ter segurança em todas as áreas. Portanto, não seria problema para a Inglaterra, para a Espanha, para Portugal, para a Alemanha, para a França, sediar uma Copa um mês antes, se fosse avisado. O Brasil teve 7 anos e ainda estamos correndo o mico de, pelo menos, não de deixar de sediar, mas a incerteza do sucesso da Copa, porque uma Copa do Mundo não é uma Copa de confederações, é uma Copa do Mundo, onde 32 países vão nos visitar com as suas seleções. Então, eu vendo aqui, deputados e deputadas, e dou já a parte para a deputada Raquel, obras... Não esqueça do Agostinho. Obras, de 7 obras previstas, apenas o Castelão está pronto. Pronto. Isso aí já é um certificado
de fracasso. De 7 obras previstas, só o Castelão está pronto. Porque o entorno do Castelão, ele não existe. O entorno, a mobilidade urbana, a condição de chegar no Castelão, ainda hoje. Se bem que está com 90% essas 2 avenidas para chegar ao Castelão prontas. Mas veja bem, deputado Roberto Mesquita, deputado Agostinho. Obras inacabadas previstas na matriz de responsabilidades. Aeroporto Pinto Martins, Porto do Mucuripe, veículo leve sob trilhos, via expressa Raul Barbosa, túnel Santos Dumont com via expressa, túnel da Padre Antônio Tomás com via expressa, túnel da Alberto Sá com via expressa, Paulino Rocha, Dedé Brasil, rotatória do Castelão, estações Padre Cícero e Juscelino Kubitschek, BRT Alberto Craveiro. O que é que nós temos pronto disso? Nada. Nada. Portanto, eu estou requerendo ao CAP-COPA, que é presidido pelo deputado Daniel Oliveira, um relatório circunstanciado do que efetivamente a Prefeitura de Fortaleza vai nos entregar até o dia da Copa. Isso é uma maneira, deputados e deputadas, deputado Júlio César, de nós termos um documento oficial, porque nós estamos perdendo as nossas competências, porque brincamos de ser o que somos. Nós brincamos de ser o que somos. Há poucos dias, os jornais trouxeram 159 convênios irregulares que o Tribunal de Contas detectou com o Estado. 159 convênios. E a nossa Comissão de Fiscalização e Controle não detecta nada. Porque não existe a comissão. Ela não funciona para fiscalizar os atos de governo. O Tribunal de Contas, mesmo eu considerando ser uma sucursal do governo do Estado, uma secretaria do governo do Estado, ainda dá, de vez em quando, os seus arrufos de que fiscaliza alguma coisa. A Assembleia não. Portanto, eu estou querendo agora do Comitê Especial para as Obras da Copa, que é presidido pelo deputado Daniel Oliveira, um relatório circunstanciado para sabermos, nós, o que é que tem de concreto até o dia da Copa, até o início da Copa, e obviamente o que foi programado, nós teremos. A Copa nos trouxe esse benefício, de que pelo menos exigiu algo que o governo já iniciou. Deputada Raquel Marques. Deputado Heitor Ferrer, Vossa Excelência se contrapôs aqui a toda a análise que eu fiz em relação aos investimentos da Copa no nosso país, os impactos, né, do ponto de vista positivo dessas obras, né, inclusive do ponto de vista do incremento ao PIB, né, mas eu não vou repetir nem voltar a cada um dos pontos, né, que eu já o fiz no pronunciamento anterior, mas eu quero só destacar um dos pontos, que é em relação à questão dos estádios, né? Os únicos investimentos que são exclusivamente por causa da Copa do Mundo, porque os outros, eles vêm em benefício de toda a população, né? E que são exclusivamente por causa da Copa do Mundo, o governo federal, ele só está entrando com 4 bilhões, né? O total são 8 bilhões, o governo federal entra com 4, e tudo é financiamento do BNDES. Além disso, né, o país é o país do futebol, né? Então, esses investimentos, ele tem um impacto ao longo prazo importantíssimo. É constatado pela Fundação Getúlio Vargas, de que a indústria do futebol brasileira, ele pode movimentar mais de 60 bilhões por ano e empregar 12,1 milhões de pessoas no país, certo? E só para Vossa Excelência ter uma ideia, no Campeonato Brasileiro de 2013, essas novas arenas, né, atraíram um público médio de 88%
a mais, maior, né, do que quando dos estádios antigos. Então, eles estão sendo também mais atrativos para a população, mais seguro, e tem realmente movimentado mais os estádios, e isso é importante também para o Brasil. Eu agradeço a Vossa Excelência. Deputado, eu concordo com Vossa Excelência. Nisso Deputado aí Heitor, não há discordância. Deputado Heitor, Pois não. concedi mais 3 minutos para Vossa Excelência. O que nós estamos agora a questionar é justamente a obra fora do estádio. Que não era preciso ter Copa para que elas pudessem existir. Foi necessário a FIFA vir aqui e dizer aos nossos administradores que nós queremos isso, isso, isso e aquilo. E de tudo isso, apenas o palco da bola. Apenas o concreto, que é o estádio, e o gramado. O entorno, lamentavelmente, o Brasil não se preocupou. Como nós moramos em Fortaleza e moramos no estado do Ceará, nós vamos pedir aqui ao Capcopa o que é que tem de concreto. Deputado Agostinho, o governador Ciro Gomes foi enaltecido por conta da obra que era de sua responsabilidade, que era o Castelão, e fez. O Castelão foi exemplo nacional, sobre vários aspectos. Tanto a obra na feitura do tempo, no espaço de tempo, como, e aí eu não fiscalizei metro a metro, como sendo uma das cadeiras mais baratas no custo total da obra. Ou seja, passou a ser exemplo nacional. Com relação à prefeitura, aí sim, nós tivemos um verdadeiro fracasso, porque de 9 obras preconizadas, apenas 2 poderão ser entregues, porque até agora nenhuma foi entregue. Deputado Agostinho Moreira. Deputado Heitor, é pertinente a preocupação de Vossa Excelência, mas ontem eu assistindo pela Record News, estava vendo um evento lá na ilha Catanduva, né? Catanduva, não? Então, eu e o deputado Roberto aqui, nós estamos nos enganchando no nome da ilha, que houve lá. O João Dória. E alguns empresários falaram, o Gerdau falou, o grande empresário, Gerdau aí do aço, também a Abílio Diniz, e a Abílio Diniz, ele fez um apelo aos brasileiros, ele disse, olha, 1/3 da população do mundo estarão com os olhos voltados para o Brasil. E nós estamos fazendo uma guerra entre si, né? De maneira que isso é ruim para o país. Nós somos eficientes. Segundo ele, nós somos eficientes, nós temos que mostrar que nós somos bons e que temos que nos unir em favor desta grande nação. Pelo menos em resumo o que eu entendi. Eu acho que, veja bem, em 1950 o Maracanã não tinha sido concluído ainda. Nem por isso deixou-se de fazer a Copa do Mundo. O ruim da história é que nós perdemos. O ruim da história é que nós estamos batendo tanto na gente, atirando nos nossos pés, que vai acabar o Brasil não conseguindo aquilo que ele quer almejar dentro da sua casa, que é a taça. Então eu acho que a deputada Raquel deu uma explicação aqui plausível de que o governo federal gasta uma parte e a outra vem da iniciativa privada. A gente está esquecendo isso, que não é só dinheiro público. Portanto, vamos ter calma, vamos pedir para que as coisas funcionem. O mundo lá fora, o restante do mundo está nos olhando. O país está entre o crescimento, está no BRICS, que isso é muito importante, e nós estamos nos apequenando. Nós estamos brincando. Deputado Heitor, eu já dei, além dos 3, mais 1 minuto, Vossa Excelência, quero só que Vossa Excelência conclua, que eu já dei 4 minutos. Deputado Agostinho, veja bem, tem pontos positivos, né? Não é possível que não tenha pontos positivos de tudo isso. Tem, mas desses investimentos privados e públicos, previa-se um grande canteiro de obra no Brasil de
verbas privadas. Mas os números estão aí. 92% do que se gastou hoje para as obras da Copa é dinheiro público e apenas 8% de dinheiro privado. Portanto, é uma negação dia a dia. Nós esperamos que, pelo menos, no final, o Brasil possa trazer esse hexacampeonato para nós. Obrigado, presidente. Pois não, deputado Heitor.